Mas a mãe é a mistura da autoridade com a doçura. No mesmo tempo que ela exorta, ela cata no colo e dá um beijo. Assim é a igreja. Mas hoje o mundo, e nem vou entrar tanto nesse viés aqui, ó. Hoje o mundo ama a Deus. É verdade. Hoje o mundo ama a Deus. O discurso de Deus é lindo. Deus, porque Deus, porque Deus. Mas o mundo odeia a igreja. Por quê? Porque é ela quem educa, é ela quem regula, é ela quem exerce autoridade. Ô gente, não se engana não. Esse discurso de Deus, vou falar um trem aqui. Eu vou falar um trem aqui muito, muito complicado. Mas eu sei que você está em casa, você vai me entender. Mas eu preciso falar isso aqui. Esse discurso de Deus aí é um discurso, olha que estranho que eu vou falar, eu vou explicar. Esse discurso de Deus que tem aí fora é um discurso ateu de Deus. Eita, padre, agora deu um nó na minha cabeça. Onde é que você estudou teologia, padre? Que eu quero te denunciar. Porque isso, vou explicar. Como é que é um discurso ateu de Deus? Eu explico. Existe uma ideia de Deus. Padre, mas o ateu, a partícula A é contradição. Então o ateu não acredita em Deus. Eu sei, meu filho. Eu sei, minha filha. Para aí, aguenta aí que eu vou te explicar. Vou dar um exemplo prático. Aqui, ó, o padre Julinho. Eu existo. Eu existo. Eu sou toda essa completude aqui, ó. Eu tenho história. Eu tenho família. Eu tenho sonhos guardados aqui e aqui. Eu existo. Existe um padre Julinho. Mas eu preciso da ajuda aqui. Vem cá, vocês dois cerimoniários, por favor. Fiquem do lado ali, por favor. Vocês dois, fiquem ali do lado. Mas dá uma distancinha um para o outro. Tá pegando nós aqui na câmera ainda? Tá. Fica assim. Ó, o padre Julinho tá aqui. Eu existo. Sou eu, vocês estão me vendo, ó. Mas aqueles dois ali estão conversando. Fica assim, de frente para o outro. Mas não precisa falar não por causa do distanciamento. Aqueles dois ali, eles estão falando sobre quem? Sobre o padre Julinho, mas ó. Aí aquele lá, o mais magrinho, ele fala assim, não, o padre Julinho tem 1,92 m. Aí esse aqui, não, o padre Julinho tem 2 metros. Aí lá o mais magrinho falou assim, não, o padre Julinho, ele está com um paramento hoje celebrando a missa, vermelho. Aí o outro fala assim, não, é lilás. Ó, essa ideia, obrigado filho, essa ideia do padre Julinho não existe. Existe um padre Julinho verdadeiro que está aqui. Existe um padre Julinho verdadeiro que está aqui. Mas esses dois criaram uma ideia sobre o padre Julinho. Ah, o padre Julinho tem um cabelo grande, até quase a cintura. O outro, não, o cabelo dele é black power, cara. Aqueles assim, pra cima assim, bonitão. Ó, aí vem a igreja. Vem igreja, por favor. Ó, aí vem a igreja. A igreja vai até... Não, por favor, igreja, dá a volta ali assim. O senhor fica próximo, mas não muito próximo por causa do distanciamento. Fica ali próximo a eles, isso. Aí a igreja, ó, a igreja parou. Aí, ó, o padre Julinho, ainda tá pegando todo mundo na câmera aí? Vai falando. Aí a igreja fala assim, ó. O senhor só faz o gesto, né? Ó, a igreja tá falando, ó. Aí a igreja fala assim, ó. Não, o cabelo dele é curto. Ó, aí aquele lá fala assim, não, o meu padre Julinho tem o cabelo longo. Aí a igreja está falando assim, não, calma aí, eu tive com ele hoje. Ele, não, aí esse aqui se mete. Esse aqui fala assim, não, o meu padre Julinho tem o cabelo black power. Pelo amor de Deus, você está maluca, igreja, faz sinal de maluca.
Tá maluca, igreja? Você tá ultrapassado. E eu aqui, ó. Olha para mim aqui, gente. Aí a igreja tá apontando para mim, ó. A igreja tá, ó, ele tá ali. Olha para ele. Aí aquele ali falou assim: eu não preciso, porque eu já conheço ele. E esse aqui está falando também: para que eu vou olhar? Eu já tenho ele no meu coração. Faz coraçãozinho, vai. Ah lá, eu já tenho ele no meu coração. Ah, viu? Tá pegando ainda aí? O povo em casa, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ó, mundo, Deus e igreja. O mundo criou uma ideia sobre Deus. Essa ideia que Deus tem 2 metros, cabelo longo, cabelo crespo, cabelo louro, cabelo moreno, que essa ideia de Deus não existe. Agora olha que bonito. Olha que coisa linda. Veja se a igreja não está combinando comigo. Quem me conhece é a igreja. Vocês só vão me conhecer quando vocês ouvirem a minha igreja. A ideia que vocês têm sobre mim é só ideia da cabeça de vocês. Ouçam a minha igreja, porque é ela quem me conhece. Ela se assemelha a mim. Ela não destoa de mim. Ela se assemelha a mim. E ela é obediente a mim. Isso que vocês criaram, essa ideia do Padre Julinho, não existe. Eu não tenho 2 metros. Eu não sou assim ou assado. Querem me conhecer? Ouçam aquela que me conhece, a igreja. Obrigado, diácono. Obrigado, cerimoniários. Vocês entenderam? A ideia de Deus que o mundo prega é uma ideia ateia. Estão me entendendo? Esse Deus que o mundo prega não existe. Esse Deus que o mundo postula é um Deus falso, Baal, é uma imagem de barro. Não existe. Deus está sendo apontado por ela, pela igreja. Agora, cuidado, porque tem muito cristão com medo de assumir uma postura verdadeira. Ai, padre, eu não quero, porque eu não quero ser intransigente. Eu não quero, porque eu não quero ser ultrapassado. Eu não quero, porque eu não quero ser retrógrado. Seja cristão. E o Cristo de ontem é o Cristo de hoje e será o Cristo de amanhã, porque o Cristo não muda. E a verdade que ele anunciou é uma só. Agora, não seja cristão sendo dono da verdade. Coisa chata é cristão. Obrigado, filho. Coisa chata é cristão que se sente o dono da verdade, que bota o dedo na cara das pessoas, que julga dizendo: você está danado aos quintos dos infernos. Ofereça a verdade, mas ofereça a verdade com carinho, com misericórdia. Oferecer a verdade com carinho não é dizer assim: não, meu irmão, não, minha irmã, continua nessa vida de pecado, porque Deus te ama, Ele te ama muito. O seu pecado não afasta Deus de você. É verdade, é claro, mas o seu pecado afasta você dele. O seu pecado pequenino, michuruca, limitado, o meu pecado michuruca, não tem poder de afastar Deus de mim. Olha o que diz a segunda leitura: a transgressão de só um levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. O que ele está dizendo aqui? O que a palavra está dizendo aqui? Ô meu filho, o seu pecado, o pecado que você acha que não vai conseguir se libertar, esse pecado não é capaz de diminuir o amor de Deus por você. Não é capaz, não é capaz. E nós temos que anunciar essa verdade. Agora, você não é Deus. O pecado que não afasta Deus de você, afasta você dele. Lembra lá no paraíso, quando Adão e Eva caminhavam com Deus no fim do dia?
Depois que eles comeram o fruto proibido, qual foi a atitude de Deus? A mesma. A atitude de Deus, porque Deus não muda. Deus não muda. A atitude de Deus foi a mesma. Deus passa pelo jardim, só que Deus percebe a ausência. Onde é que vocês estão? Estamos aqui. Aqui aonde? Escondidos. Por que vocês estão escondidos? Porque nós pecamos. O pecado de Adão e Eva não foi capaz de afastar Deus deles, mas foi capaz de afastá-los de Deus. É o seu pecado que te afasta dele. Ele continua. A gente deve anunciar a verdade, mas anuncia a verdade com amor. Certa vez, e eu acabo aqui essa homilia, certa vez eu fui atender uma confissão de um rapaz, e aí ele entrou para confessar, colocou o pecado, os pecados, e no meio da confissão, isso não é natural que aconteça, mas eu conhecia a pessoa, eu tinha liberdade para tanto. No meio da confissão eu disse para ele assim: filho, para um pouquinho. E o rapaz destruído, eu falei para ele assim: filho, se coloque de pé, por favor. E aí ele levantou. E eu fui até ele, próximo a ele, disse assim: posso te dar um abraço? Aí ele: pode, padre. E aí eu dei um abraço nele. E dei um abraço nele, sustentei ele assim no abraço e disse assim para ele: parabéns, meu filho. Agora é hora de recomeçar. Caiu, levantou, agora é hora de recomeçar. Dei a ele a absolvição dos pecados. E aquele rapaz que entrou destruído na confissão saiu de novo disposto a recomeçar. Eu poderia ter dado a ele ali milhões de penitências, e dei uma, claro. Poderia ter falado de forma teológica sobre o pecado, mas naquela hora o que ele precisava era um abraço de pai para um filho que voltava sujo, ferido, enlameado, cheirando mal, porque assim voltou o filho pródigo. Então você que está me ouvindo aí do outro lado, e que é cristão de verdade, que é cristã de verdade, assuma o Evangelho e anuncie o Evangelho. Não tenha medo de falar a verdade do Evangelho. Padre, mas eu vou perder amigos. Nunca foram seus amigos se te abandonarem por causa do Evangelho. Nunca foram. Mas não tenha medo de anunciar o Evangelho. Ou ainda, até tema, mas anuncie. Porque que bonito. E termino com aquilo que Jesus disse. Que delicadeza de nosso Senhor. Obrigado. Que delicadeza de Jesus. Olha que coisa incrível. Quanto a vós, e eu vou dizer o meu nome. Aí, pensa no seu nome. Eu vou dizer o meu nome, porque eu gosto de ler a palavra como Jesus dizendo para mim. Mas pense no seu nome. Quanto a vós, Padre Julinho, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós, Padre Julinho, valeis mais do que muitos pardais. Que coisa linda. Nem a minha mãe, posso dizer sem medo de errar, que é a pessoa que mais me ama nesse mundão de meu Deus. Nem a minha mãe. Claro que eu sou muito amado, mas o amor de mãe transcende a naturalidade e alcança o divino. Nem a minha mãe, que é a pessoa que mais me ama nesse mundo. A minha mãe não tem noção do quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. E Deus sabe. Quanto a vós, Padre Julinho, até os cabelos de vossa cabeça são todos contados. Que delicadeza de Deus.
Que delicadeza desse amor que vem ao nosso encontro. O tudo que se encontra com o quase nada. O perfeito que vem ao encontro da imperfeição. O infinito que encontra o limitado. Que me acolhe, me ama e me convida a abraçá-lo também. Queridos, que essa semana tenhamos a coragem de anunciar Jesus e de proclamar o quão bom é ser cristão. Anuncie a verdade com carinho, com caridade, mas anuncie a verdade. Não tenha medo de oferecer a verdade do Evangelho. Como esse refrão, Jesus nos convida: vem me seguir. Que ao ouvi-lo agora, você possa tomar para a sua vida essa verdade. Jesus, eu preciso te seguir, não segundo os meus critérios, Jesus. Que os meus critérios caiam por terra, que os meus achismos caiam por terra. Eu preciso te seguir segundo os seus critérios, Jesus. E os seus critérios, quem me oferece é a sua igreja. Os seus critérios, Jesus, quem me torna conhecidos é, Senhor, a tua igreja. Eu não quero te seguir segundo o meu achismo, eu acho. Eu quero te seguir segundo o que a tua santa igreja me diz como verdadeiro. Cantemos esse refrão, ouçamos a voz de Deus que nos convida. Vem me seguir.